vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos deste domingo, 1º de setembro, início do mês da Bíblia. Este mês a igreja nos convida, nos incentiva a ter esse contato mais próximo com a palavra de Deus. E durante todo este mês de setembro, o programa Em Tuas Mãos apresenta para você um conteúdo voltado justamente para essa temática, tá bom? Mas falando em palavra de Deus, nós vamos iniciar o programa de hoje com o Salmo da liturgia diária. É o Salmo deste domingo que fala para nós o quanto que Deus é presente em nossas vidas. Não interessa o que nós estamos passando, onde estamos, o certo é que o Senhor é fiel, é presente. Por isso, vamos juntos meditar esta leitura. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor. Exultai diante dele. Dos órfãos, ele é pai, e das viúvas, protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. E a Catedral de Teresina já se prepara para vivenciar os festejos de Nossa Senhora das Dores, ela que também é padroeira da Arquidiocese de Teresina. Mas quem tem detalhes sobre os preparativos desta festa é a Ana Paula Lima com esta entrevista. Dos dias 6 a 15 de setembro será realizado um novenário e festa em honra a Nossa Senhora das Dores na Catedral Metropolitana de Teresina. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Zé Filho, ele que faz parte da pastoral da catequese da Paróquia Nossa Senhora das Dores. Seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado. A gente começa falando dos preparativos para esse festejo, né? Como estão as expectativas? Olha, o festejo é a coisa mais importante da igreja, a programação, né? Então a gente passa quase 2 meses preparando e eu acredito que esse ano vai ser muito bom o festejo. No que diz respeito ao tema, bem-aventurada aquela que acreditou, como esse tema foi pensado? Bom, tudo começou com Maria, né? Então, ela recebeu a visita de um anjo e como ela acreditou e porque ela acreditou é que nós estamos aqui, né? Então ela foi a escrava, a serva do Senhor. Então, ela disse sim, e não só sim, ela teve compromisso, ela fez tudo o que era para ser feito. Então, Maria é um exemplo de fé para nós, e é por isso que a gente colocou isso aí no tema para ela. E sobre a programação, né, nessas 9 noites do novenário e da festa, o que é que tem pensado? Primeiro começa com a Santa Missa. Todos nós vamos participar da missa. Após a missa é que começa a parte social, né? É que a gente precisa pegar as pessoas que participam da catedral para que elas tenham um entrosamento entre elas, que seja uma comunidade, realmente uma comunidade católica. É esse o nosso objetivo. Falamos no início de expectativas e qual a expectativa de participação dos fiéis? Pronto. A gente sempre procura colocar as famílias que participam, como aquela família que vai ser a do dia, a homenageada da noite, né? Para poder participar mais e mais gente, né? E que essas pessoas convidam seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, a toda a família. Então, geralmente, fica tudo lotado. Isso aí é uma coisa que eu participo há muitos anos e nunca deu assim um festejo com pouquíssima gente. Geralmente, começo da semana, mas no sábado e no domingo, é super lotado. E no meio da semana, fica mais aquele pessoal que já sempre participa, que é já mais conhecido da gente, mas mesmo assim ainda é muita gente.
Agora o espaço fica aberto para o senhor fazer o convite às pessoas que estão nos assistindo para participar do festejo em honra a Nossa Senhora das Dores. Pois é, o festejo de Nossa Senhora das Dores é muito especial, é a nossa catedral, né? E eu convido aqui a todos que possam, que queiram participar, tanto dos festejos como da nossa catequese, que a gente tem lá, de jovens, de adultos, de crianças. E a gente faz um apelo todo especial porque a catequese é muito boa. Se vocês forem participar, vocês vão gostar. Então está aí o convite duplo, na verdade. Zé Filho, nós agradecemos a sua participação aqui conosco no programa Em Tuas Mãos. Eu é que agradeço. Qualquer coisa, estamos à disposição. E agora, no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos acompanhar o testemunho de Tereza e Giovanni. O casal, com toda a família, participa da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe e a mãe da casa tem um papel importante na evangelização deste lar. Seu Giovanni e Dona Tereza fazem parte do Encontro de Casais com Cristo da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Esplanada, Forania Sul 2. Eles são pais de Natanael, Giovanni Vitor e Thaís Gabriele. Atualmente, todos os integrantes da família estão inseridos no serviço de evangelização da igreja, mas nem sempre foi assim. No começo foi difícil levar o marido, porque ele não queria, né? Mas fui pedindo a Deus e a graça veio, né? 14 anos depois, mas veio. E graças a Deus hoje eu consigo, todos servem a Deus, todos da minha família. A caminhada de igreja sempre primeiro foi dela, né? Eu ficava em casa, não tinha a vontade de ir para a igreja e ficava em casa. Então ela me chamava, me convidava e eu dizia, não, vá, reze por nós. Como se isso fosse adiantar, né? E a gente sabe que não. E eu vendo, de tanto ver ela indo, caminhando para a igreja, começou aquele despertar. Mas o despertar realmente veio depois que a gente vivenciou o encontro de casais com Cristo. Que aí foi que abriu realmente as portas e a gente pôde ver tudo de bom que a igreja tem para oferecer para nós, para os casais, principalmente para a família. E aí eu comecei a andar de mãos dadas com a minha esposa para a igreja. Logo após o ECC, o casal despertou para o serviço de evangelização da igreja. Inclusive, o sacramento do matrimônio só veio após o encontro. Nós realizamos o ECC em 2007. No ano seguinte, já houve a preparação para o casamento. E em 2008, a gente já realizou o sacramento do matrimônio aqui na nossa paróquia, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, abriram-se as portas para tudo em nossas vidas e o despertar veio com a realização do nosso matrimônio, né? Que foi o que alavancou ainda mais a nossa vida e a nossa vivência de igreja. Logo no início da sua caminhada cristã, Dona Tereza buscou estudar mais sobre a fé católica, para compreender os ensinamentos da Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e tinha um pouco de dificuldade para entender, né, o que estava escrito. Aí eu procurei um curso bíblico e fiz, foi muito bom, aprendi muita coisa e isso serve para mim até hoje, graças a Deus. E os filhos que foram educados desde pequenos dentro da fé cristã também trilharam o mesmo caminho. Cada um tem uma experiência dentro da igreja para contar. Quando eu era pequena, minha mãe me levava, mas eu ia porque ela me levava, mas depois eu conheci através da música, né? E eu comecei a gostar, ver o pessoal tocando, me interessei e comecei a participar tocando. O EJC, ele é um divisor de águas, né? Na vida de muita gente, na minha também. Né? Venho servindo, graças a Deus, já tenho 5 anos de EJC e estou aí, graças a Deus. Giovanni Vitor também vivenciou o EJC. Atualmente, ele serve no próprio EJC e na Pastoral do Dízimo. Ele fala sobre a importância dos pais na sua formação cristã. Sem eles, não seria do jeito que eu sou, não seria essa pessoa madura, apesar da minha idade, não seria assim. E graças a Deus tem um pai e uma mãe como eles, é muito importante para mim, graças a Deus. E a filha mais nova, Thaís Gabriele, também faz parte do Encontro de Jovens com Cristo.
Atualmente, Thaís faz parte da liturgia e oferta seus dons a Deus através da música. Ela fala dessas experiências na sua vida. Filho querido. Então, há 2 anos eu entrei na pastoral da liturgia e foi uma bênção, foi uma graça de Deus, porque Ele me deu o dom de tocar e cantar, então eu me identifiquei bastante. E o EJC eu vivenciei o ano passado e foi os 3 dias mais, vamos dizer, os 3 dias mais felizes da minha vida, porque eu tive a oportunidade de passar os 3 dias de frente com Deus, rezando, orando, e no final de tudo, Deus me abençoou. E assim, a família está a serviço das missões da igreja com muita entrega, dedicação e oração. O serviço da igreja, para mim, para a nossa família, a gente tem sede de servir a Deus. Cada dia a gente está buscando, termina um serviço e a gente já quer que venha outro, já fica, Senhor, o que vai vir agora? O que o Senhor vai trazer para a gente? Então, é essa a nossa alegria de servir a Deus. E é muito bom a gente estar enganjado nos grupos da igreja, nas pastorais. Eu acompanho tudo que meu marido faz, graças a Deus, né? E a nossa alegria é essa, é servir a Deus. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Minha família é a minha base. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube. O convite é para que você possa se inscrever no nosso canal, ativar as notificações através de um sininho que fica ali na tela do canal e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar, tá bom? Nós agora vamos a um rápido intervalo, já nós retornamos com mais Em Tuas Mãos. Em tuas mãos, em tuas mãos. A leitura orante nos ajuda a ter uma aproximação com a palavra de Deus. E é justamente sobre isso que eu convido você a acompanhar agora o quadro Bons Conselhos. E hoje nós recebemos a catequista Aldeci Dantas, que nós vamos conversar agora sobre leitura orante, já que estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia. Aldeci, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e falar sobre esse método da leitura orante que nos enriquece bastante na caminhada cristã. A gente começa conceituando leitura orante, né? O que, na verdade, é essa leitura? Vamos decifrar cada palavra, o método. No sentido original do grego, método quer dizer caminho, né? Uma proposta. Né? Leitura. A leitura é muito importante, que às vezes fazer uma leitura realmente fundamentada, mas uma leitura também colocando na época em que o texto foi escrito. E orante, que faz com que a gente pense bem em orar, em tornar a vida da gente oração. Então, o método da leitura orante é um método, é um caminho, um itinerário que a gente reza e ler a palavra de Deus. E quais são os objetivos desse método, né, dessa leitura orante? O grande objetivo da leitura orante, primeiro, é fazer com que a gente tenha uma intimidade com a palavra. E que a gente também, através do método da leitura orante, seguindo os seus 4 passos, que a gente desenvolva uma intimidade com a palavra e também que aquele texto nos indique um caminho. Né? Que caminho, que sentido na nossa vida a palavra de Deus vai nos dando e vai nos enriquecendo enquanto cristãos, faz com que a gente se torne pessoas que olham com um olhar diferente, né? Nas dificuldades da vida. Agora vamos falar dos 4 passos, né, do método da leitura orante. O primeiro passo é a leitura. É a leitura. Então, é como eu falei inicialmente, você tem que fazer uma leitura sempre levando em consideração o tempo que aquele texto foi escrito, a comunidade, a situação, os conflitos que ela estava passando. Então, você tem que ler com muita atenção, ler se voltando para a época, né, que aquele texto foi escrito, procurando ver a ação de cada personagem, o cenário, analisar o texto muito bem. Então, tem que ler várias vezes e marcar aqueles trechos que mais lhe chamaram a atenção. O segundo passo é a meditação.
Depois de uma leitura bem feita, como diz o monge Guigo, que desenvolveu o método, que estruturou, a leitura bem feita, ela faz com que você tenha uma meditação frutífera. Então, a meditação é aquele momento que você vai silenciar um pouco, através daquele texto bem lido, você vai trazer para o seu hoje. O que esse texto diz para mim, né? No hoje da minha vida, quando você está rezando em comunidade, o que esse texto diz para nós, né? Então, a gente vai trazer, atualizar aquela palavra. Nós estamos vivendo essas mesmas situações e vai analisar o que aquele texto, naquele momento, está lhe trazendo. Então, vai saborear aquele texto. O texto bem lido vai favorecer uma meditação bem frutífera. E após a meditação, vem a oração. A oração, exatamente. Quando você faz uma boa meditação, a oração flui, né? O que você vai fazer? Não é uma oração que você precisa assim, ter um texto para falar, como Jesus dizia, não precisa usar palavras assim, muito rebuscadas, palavras muito complexas, mas a oração vai brotar desses 2 primeiros passos bem feitos, né? Então, aquilo que Deus lhe tocou, o que você quer propor, o que você quer pedir perdão, o que você quer falar a Deus, agradecer, louvar. Então, é algo que brota naturalmente dentro de você, viu? E, por fim, nós temos a contemplação como último passo para o método da leitura orante. A contemplação é aquele momento do olhar com os olhos de Deus. Então, depois que você lê bem, medita, traz para o hoje, fala com Deus, quer que aquela palavra lhe inspira a falar a Deus, aí você vai começar assim, a procurar ver a vida com o olhar de Deus. É aquele toque, aquela profundidade. Não precisa dizer nada. No seu dia a dia, você vai percebendo como você vai olhando as situações que vão surgindo na sua vida, né? Então, é esse saborear, esse interiorizar a palavra de Deus. E esses 4 passos, eles levam a um compromisso, né? Então, leva um compromisso na sua vida, né? E qual o conselho que a senhora dá para aquelas pessoas que pretendem praticar, que pretendem fazer desse método uma prática na sua vida? A primeira coisa é que a nossa igreja, ela é muito rica. A liturgia já nos oferece diariamente, né, as leituras para aquele dia. Então, você pega a liturgia diária, de preferência, pegue o Evangelho e você faz a leitura orante do Evangelho do dia. O que é importante? Primeira coisa, você escolher um local, porque você tem que ter um silêncio interior e exterior. Você pode colocar uma imagem, um ícone, uma vela, a palavra. Faça o silêncio interior, o silêncio exterior e invoque o Espírito Santo, né, para que ele realmente lhe ajude a fazer uma oração bem feita. E você vai, né, lendo aquele texto, seguindo esses 4 passos que nós já apresentamos, e você vai a cada dia aprendendo, né? O que a gente vê é que, no fim, você percebe que os 4 passos são muito interligados. Isso é só uma forma didática, mas, na realidade, à medida que você vai fazendo cada um, todos os 4 vão acontecendo, né? E pegar aquele hábito diário de fazer a leitura orante. No início, você não vai conseguir fazer uma oração bem feita, pode não meditar, mas insista e dê aquele tempo todo dia para que você faça esse momento de oração. E você vai ter uma intimidade muito maior com a palavra de Deus e ela vai lhe enriquecer muito na sua vida. Nós agradecemos, portanto, a participação da catequista Aldeci Dantas aqui conosco, esclarecendo alguns pontos sobre o método da leitura orante. Aldeci, muito obrigada. Eu que agradeço. E a nossa equipe foi até a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, acompanhar de perto como acontece o curso Nossas Raízes. O curso que tem o objetivo de apresentar para o povo de Deus personagens da Bíblia e fazer uma relação da história de vida desses personagens com a nossa história de vida. É o que você acompanha nesta reportagem. Apesar de ter sido escrita há milhares de anos, a palavra de Deus se torna atual todas as vezes em que ganha um significado de acordo com a realidade vivenciada. Com o objetivo de observar os acontecimentos bíblicos do Antigo Testamento e perceber que, apesar das realidades históricas diferentes, a palavra de Deus continua sempre válida nos dias de hoje, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha, realiza o curso bíblico Nossas Raízes. Adriano é membro do Conselho Pastoral da paróquia e fala sobre a origem do curso. Esse curso, ele, na verdade, nasceu de uma experiência anterior, né? Em 2018, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes realizou formação a partir do livro Ser Cristão, do teólogo Hans King, e
devido à Assembleia de Pastoral Paroquial, então nós achamos melhor que essa formação fosse continuada. Então, como a metodologia do livro do Hans King é a partir da formação histórica dos personagens bíblicos, no caso do livro Jesus Cristo, então o padre resolveu adequar a metodologia aos personagens do Antigo Testamento. E assim nasceu o curso Nossas Raízes, que nós estamos encarando como formação paroquial, a nível paroquial, durante todo o ano de 2019. O padre Antônio Cruz reforça que o curso foi criado como parte das comemorações de 60 anos da paróquia, que será celebrado no dia 8 de setembro de 2020. Nós vamos fazer no próximo ano 60 anos de história, de criação da paróquia. E nada melhor do que nos reencantarmos com as nossas raízes. E então, esse curso Nossas Raízes, nada mais é do que fazer com que as pessoas da Vermelha redescubram as suas raízes olhando para a palavra de Deus. Então nós fazemos muito essa ligação, o que os nossos ancestrais fizeram, como eles acreditaram, como reagiram diante das intempéries da vida e como a Bíblia foi apresentada também, assim, como Deus se manifesta na vida dessas pessoas. E durante o curso, todos os integrantes acompanham a leitura da passagem bíblica, previamente escolhida com ênfase no Antigo Testamento. Logo em seguida, o padre faz uma reflexão a partir da leitura realizada. Depois, os integrantes do curso debatem entre eles, comparando as histórias bíblicas com a realidade atual e ainda compartilham com todo o grupo sobre as diversas experiências do dia a dia baseadas no texto bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus expressa, Deus na vida do povo e o povo na vida de Deus. Então é o seguinte, como é que eu faço? Eu tento fazer com que as pessoas se descubram dentro da Bíblia. E digo assim, meu Deus, eles são parecidos conosco. Então, essa chamada connaturalidade de situações, essa metodologia faz com que a palavra se torne vida na vida das pessoas. Para participar do curso, o único pré-requisito é a vontade de aprender mais sobre a Bíblia. E foi justamente isso que motivou a enfermeira Lígia para participar. Eu, como não tinha esse conhecimento aprofundado, e aí, frequentando a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, recebi o convite. E no primeiro momento eu fui muito tocada pela necessidade de conhecer, pela necessidade de sair dessa superficialidade, para aprofundar a minha fé, para entender a história, entender a nossa história, entender o porquê de muitas coisas que muitas vezes nós somos questionados. E então foi essa motivação. E cada encontro que eu estou aqui é uma lição, é um aprendizado. Algo que aconteceu, a gente vê se repetir na nossa história atualmente, nos dias de hoje. A catequista Luísa Mendes sempre participa do curso Nossas Raízes, acompanhada de seu esposo. Ela ressalta a importância do momento para a sua formação. É um mergulho na história do povo de Deus. E quando nós adentramos na história do povo de Deus, nós nos reconhecemos nos personagens. E é isso que tem acontecido no curso Nossas Raízes. A cada sessão em que o Padre Antônio Cruz apresenta personagens, a gente vai se percebendo parecido com eles. Então é a história do povo de Deus que faz com que a gente se identifique como também um filho de Deus e como também capaz de graças e capaz também dos pecados cometidos por aquele povo. Em média, 50 pessoas participam quinzenalmente do curso Nossas Raízes, que acontece na capela da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, como explica ainda Adriano. Não há restrição de idade, não há restrição de escolaridade, sintam-se todos convidados a participar. As formações acontecem quinzenalmente, às terças-feiras. Então, acontecendo uma hoje, no dia 27 de agosto, a próxima será daqui a 15 dias. Todas as formações são divulgadas com antecedência nas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Então, se você que aí está em casa, sinta-se convidado, se sentir interessado a participar dessa proposta do curso Nossas Raízes, procure as redes sociais da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que lá sempre vão ser divulgadas as nossas formações. E a cidade de Aroazes, localizada no sul do estado, recebeu a presença de Dom Jacinto Brito para uma visita pastoral missionária. A nossa equipe esteve presente no local acompanhando esse momento
e traz mais informações para você. A cidade de Aroazes fica a 225 quilômetros de Teresina. Localizado na região do centro-norte piauiense, o município possui quase 6.000 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE, em julho de 2019. A cidade tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição e durante os dias 22 a 25 de agosto foi a paróquia escolhida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, para a realização da terceira visita pastoral missionária de 2019. Foram dias intensos de muita oração e missão. Havia missionários de Teresina e de outras cidades do Piauí, próximas a Aroazes, todos unidos com o objetivo de levar a palavra de Deus para as pessoas que mais necessitavam. Como parte da programação, Dom Jacinto e o pároco Padre William Vasconcelos se reuniram com membros do Conselho Pastoral e puderam ouvir de perto as demandas da realidade local de Aroazes. Maria do Socorro é tesoureira paroquial e fala sobre o incentivo do arcebispo nos trabalhos referentes ao dízimo. Ele incentivou, nós incentivamos os fiéis, né, mas no dízimo, que o dízimo aqui é muito precário, né, não dá para superar a despesa da paróquia. Aí nós vamos tentar fazer um trabalho para melhorar o dízimo. O arcebispo também se reuniu com jovens. Cerca de 50 jovens participaram de um momento de diálogo e aconselhamento, focado no trabalho missionário, como destaca a estudante Camila. É bom porque tem muitos jovens perdidos na vida. Aqui mesmo eu já vi muito caso. Aí a vinda do Dom Jacinto é muito ótimo. Bom que ele vem, prega a palavra dele e assim nós vamos fazer o mesmo como ele, tem? Para ver se nós tiramos muitos jovens da vida perdida. Enquanto o arcebispo participava das reuniões, os missionários visitavam as casas das famílias da cidade de Aroazes. Nem o sol forte atrapalhou a missão daquelas pessoas que se dedicavam em anunciar o Evangelho de Deus. Esse grupo de legionárias da cidade de Francinópolis, no Piauí, também contribuiu com a visita pastoral. Nós temos a missão de fazer essa visita, levando palavras de fé e a esperança às pessoas em suas residências, aquelas pessoas que não podem ir à igreja, pessoas acamadas que não podem caminhar e outras pessoas que a gente necessita dessa visita por outro motivo. E para quem recebe a visita em casa, reconhece que é uma oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre a igreja, como é o caso de Dona Maria Dalva. Para mim é ótimo. Porque dá outra explicação às pessoas. Tem muita gente aqui que não entende. Eu até ainda entendo um bocado, que minha mãe gostava de explicar a gente. Quem também recebeu a visita de missionários em sua residência foi a professora aposentada Dalva Gonçalves. Ela afirma que o momento serviu para fortalecer ainda mais a fé cristã na cidade de Aroazes. Posso dizer que Aroazes, esses dias, tem vivido momentos de festa, de alegria, de renovação espiritual. Principalmente porque na comitiva que veio dos missionários de Teresina, veio o senhor bispo da Arquidiocese de Teresina, Dom Jacinto, e isso com certeza clareou muito a nossa visita, a nossa recepção das pessoas que aqui vieram. Então, Aroazes, realmente, esses últimos 4 dias, viveu um momento assim de muita fé e de esperança de que dias melhores virão. Além das reuniões com grupos e movimentos, Dom Jacinto realizou visita a algumas famílias, entre elas a família de Dona Joana Silva. Ela está lutando contra um câncer e fala da alegria de receber a presença do arcebispo em sua casa. Feliz, estou aliviada. A bênção do bispo, né, é muito bom. Primeiro de Deus, segundo do bispo. E de vocês que são, olha, esse sorriso é que me faz eu enriquecer. E no fim da visita pastoral, os missionários se reuniram com Dom Jacinto para a avaliação da missão. A irmã Ângela foi uma das missionárias de Teresina e fala um pouco sobre essa experiência. Foi muito importante para conhecer, para escutar e, sobretudo, para estar dentro nessa realidade desse povo do interior e, sobretudo, essa acolhida que cada pessoa, mas também a necessidade que percebi de
ter uma formação religiosa para ele, ter um momento de encontro, porque muitos, né, dizem o que não fizeram na primeira Eucaristia, ou não tem esse caminho de fé mais próximo. Mas além dos missionários de Teresina, também colaboraram com a visita pastoral os missionários de Aroazes, como foi o caso de Dona Hilda Isabel. 4 dias aqui para nós foi ótimo. Foi uma romaria muito satisfeita que a gente fez, graças a Deus. E para Dona Maria de Jesus, fica a expectativa de mudança após a visita pastoral. Achei muito bonita essa visita deles. Muito mesmo. Muito decente. Eu acho que o povo é preciso que não mude um pouco tudo que ele está fazendo. Na ocasião da visita pastoral, a Câmara Municipal de Aroazes concedeu o título de cidadão aroazense para Dom Jacinto e Padre William. O pároco está há 2 anos na paróquia Nossa Senhora da Conceição e fala sobre a evolução dos trabalhos pastorais e da expectativa em relação à continuidade desse trabalho após a visita pastoral missionária. Aroazes tem 2 momentos, depois da minha chegada aqui, antes da visita pastoral e depois da visita pastoral, né? E com certeza a visita pastoral traz para nós muita esperança, muita alegria, muita perspectiva para que nós possamos dar continuidade, reforçar ainda mais os trabalhos pastorais aqui, né? Não somente o padre que toma à frente, mas a própria comunidade que sentiu, percebeu a realidade e que ela é convidada também e está disposta a se empenhar para que, de fato, a paróquia possa caminhar. E Dom Jacinto avalia essa 3ª visita pastoral de 2019 e destaca a relevância do trabalho missionário que a igreja deve ter. Cada visita é uma outra visita. Nenhuma se parece com a outra, por incrível que pareça, né? Esta visita, as 2 primeiras, uma na paróquia de Santa Luzia, no Promorar, e a outra na Vila Operária. São paróquias da capital. Essa aqui é uma paróquia interiorana, a 220 quilômetros de Teresina, e que tem uma história particular, porque sendo uma povoação antiquíssima, Teresina ainda não existia e aqui já se festejava a Nossa Senhora da Conceição, há 290 anos. Então ela passou por muitos reveses culturais, cívicos e também religiosos. Basta dizer que nos últimos anos a paróquia ficou 10 anos sem um padre residente. Os padres vinham, celebravam no domingo ou no sábado e voltavam porque não tínhamos um padre para colocar aqui. Veio o padre William como missionário, se colocou à disposição. Eu ofereci a paróquia aqui, ele gostou, está muito feliz e o povo está assim exuberante de alegria e de gratidão, tanto que deram a ele ontem o título de cidadão arauense, exatamente pela dedicação dele. E os leigos estão se sentindo muito apoiados e animados pelo ministério. Então a paróquia está vivendo um momento de reavivamento. É como quem desperta de um sono. A vida católica estava presente, mas estava como que um pouco uma letargia, um sono adormecida. A presença do padre de maneira estável está fazendo com que esse aquecimento cresça e as pessoas se mobilizem. Como a água, quando está fervendo, se movimenta, assim também. Aqueceu e agora as pessoas se movimentam. Então eu estou muito feliz e nós estamos, falo no plural porque vejo o povo uma boca só dizer, por esse despertar da igreja e esse espírito missionário que está tomando conta da nossa arquidiocese. E assim, a cidade de Aroazes pôde experimentar dias de avivamento da fé e do espírito da igreja em saída. Essas e outras informações você acompanha no nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Tem notícia também no programa Em Tuas Mãos no Rádio, transmitido de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Nós agora vamos a um rápido intervalo. Já já retornamos com o quadro Artista da Fé. Eu aguardo você.
Nós vamos acompanhar agora o dom de Francisco José, que através do tocar o violino consegue transmitir o amor de Deus às pessoas. Esse foi o primeiro violino que Francisco José teve. Foi um presente do padrinho em 2013. Mas o interesse pela música surge bem antes, ainda na infância, e incentivado pelos pais. Quando eu completei 8 anos de idade, meu pai, né, ele falou assim para mim, Francisco, tá tendo aulas de flauta lá no Teatro do Boi. Meu pai conhecia muito o Teatro do Boi e naquela região ali do Matadouro, né? E aí ele me perguntou, né, ele me deixou à vontade, né, para querer, se eu tivesse a vontade de querer aprender a tocar, né? E aí ele me falou, pois tá bom. Eu disse sim e ele me matriculou lá, né? E a partir dos 8 anos eu comecei a ter as primeiras aulas de flauta. Foi um dos primeiros instrumentos que eu aprendi a tocar quando eu tinha 8 anos de idade. E aí eu vejo que o sacrifício que a minha mãe e o meu pai teve de ficar me levando para ter essas aulas de flauta foi assim muito satisfatória, né? Porque hoje em dia é o que eu quero me formar, né? Eu quero isso para minha vida, eu quero aprender a tocar música e olha só onde eu cheguei aqui na igreja, sendo um músico servo. E à medida que ele foi crescendo, Francisco José começou a observar a presença da música à sua volta. E foi aí que o violino ganhou a sua atenção. Eu comecei a ouvir aquele um som bonito, um som agudo, um som estridente, um som calmo, relaxante, mas também agressivo em algumas músicas. E foi assim, eu busquei as músicas, né? Eu procurava no YouTube, eu ia nas Lan House e colocava assim, exemplo, trilha sonora do filme Jurassic Park, alguma coisa assim. E eu ficava ouvindo aquela música, eu ficava apreciando. E também dos jogos eletrônicos que sempre fizeram parte da minha vida, né? Além de apreciar os jogos, eu apreciei e comecei a apreciar a música também deles. E eles foram assim, a trilha sonora dos filmes, jogos, de tudo, foi assim, o que me deram um pontapé inicial para eu poder aprender o violino. Mas a sua afinidade com o instrumento ganhou um significado diferente quando Francisco José foi convidado por um amigo para tocar na igreja, especificamente na paróquia São Paulo, localizado na Forania Norte 2. Bom, eu conheci um amigo aqui da igreja, o nome dele é Daniel, né? E nós somos professores, nós dois, do projeto Música Eficiente. E foi quando ele me chamou para tocar, eu lembro que eu toquei em uma missa de quarta-feira aqui nessa paróquia. E aí eu gostei, e eu comecei a tocar, e fui tocando cada vez mais nas missas, que é o primeiro contato que eu tive assim, com o amor de Deus aqui mesmo, aqui nessa igreja, foi no Festival do Senhor que eu pude servir aqui, Festival do Senhor de 2016. Aí eu pude ter assim, um contato mais aprofundado com o amor de Deus e foi quando eu decidi ter aquilo para a minha vida, de querer servir, ter essa forma de gratidão. E depois disso, Francisco José começou a participar de grupos de jovens da Renovação Carismática e do Encontro de Jovens com Cristo da mesma paróquia, dando início ao seu servir a Deus através da música. Fiz o Seminário de Vida no Espírito Santo da Renovação. Eu pude ter um contato maior com os dons de Deus, eu pude poder vivenciar mais aprofundadamente durante um bom tempo. Qual foi a experiência mais marcante nesse tempo que você toca na igreja, nas missas? Nossa, é sempre assim, o que me marca mesmo
é quando as pessoas falam para mim que se sentiram tocadas com aquilo que eu toquei. E assim, é algo assim que eu não sei explicar. Eu só sei que eu fico assim muito grato e muito feliz por eu poder usar o que Deus me deu para poder ajudar as pessoas. E entre as músicas que ele tocou, uma em especial marcou a sua vida. A primeira música foi Minha Essência, foi uma das músicas assim, é como se fosse a minha música de conversão. Foi a primeira música que me tocou profundamente. Feliz com o talento que tem, Francisco continua servindo a Deus como forma de gratidão. E para abrir o mês de setembro, o mês da Bíblia, a Ana Paula Lima chega para dar uma dica da fé para você. E a nossa dica da fé de hoje vai exclusivamente para as crianças e adolescentes. Bíblia, a mais fascinante história. A mais fascinante história chega até você atravessando o tempo e o espaço. Abrir as páginas da Bíblia significa encontrar mundos distantes, línguas antigas e costumes diferentes. No entanto, as palavras da Bíblia continuam a ser atuais, ricas e cheias de inspiração. Que ao ler estas páginas você entre no grupo numeroso daqueles que amam a Bíblia e que as suas palavras lhe acompanhem durante a vida inteira, dando-lhe força para crescer e realizar grandes projetos. Uma excelente dica para você que é pai, mãe, tio, presentear o seu pequeno, criança ou adolescente. Aproveite, portanto, a nossa dica. Meus amados e minhas amadas, bom dia. Hoje, 1º de setembro, muito obrigado por nos acolher na sua casa, por colocar esta cadeirinha para a gente sentar e conversar. E hoje é domingo, é o dia do Senhor, é o dia deste encontro com Ele na comunidade, na Assembleia do Povo de Deus. É o dia da família, do aconchego familiar, é o dia também do repouso. E eu gostaria de tomar como gancho do nosso pequeno encontro a palavra de Deus hoje, do livro do Eclesiástico. Olha que beleza o que Deus fala para nós. Ele diz: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. São muitos os grandes e ilustres, mas Deus se manifesta aos humildes. Amados irmãos e irmãs, nós nascemos com muitos e muitos dons, mas nós precisamos também desenvolver as virtudes no nosso coração, na nossa alma, para o nosso dia a dia. E uma das maiores virtudes que um homem e uma mulher podem ter é a humildade. Ser humilde, meus amados irmãos, é viver o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu falo em humildade, não estou dizendo que devamos ser capacho dos outros, que os outros podem nos pisar. Não é isso, não. Mas a humildade é colocar-se no seu devido lugar, é não alimentar a arrogância no seu coração, é não sentir-se melhor nem superior aos outros, é sentir-se irmão, irmão entre os irmãos. A pessoa humilde não humilha os outros, a pessoa humilde não pisa nos outros, a pessoa humilde é capaz de escutar o outro, de silenciar diante da verdade do outro.
Mesmo que você seja o maior empresário, que você tenha muitos e muitos empregados, ninguém tem o direito de humilhar ninguém porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem a caneta na mão. Senão, nós não seremos verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, eu quero pedir a Deus que Ele nos abençoe a todos nós, derramando sobre você, sobre nós, sobre a sua família, a virtude da humildade, da convivência fraterna, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém. Muito obrigado, que o Deus da vida nos abençoe a todos nós. E por hoje é só. Eu desejo que neste mês de setembro nós possamos ser incentivados a ter esse contato maior com a palavra de Deus, ela que é luz para os nossos caminhos, que nos dá força, que nos encoraja a viver o nosso cotidiano. A você, eu desejo um abençoado dia e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos. Vivemos contigo.